Olá amiga, olá amiga, tudo bem? Eu sou Carlos Manuel e o tema de hoje tem como título Oração no meio de grande perigo. E o texto bíblico qual vamos ler se encontra no livro de Salmos 142, a partir do versículo 1 até o 7. Aqui dentro do contexto deste salmo, o rei Davi se encontrava escondido dentro de uma caverna, a caverna de Adulão. E por que ele se encontrava escondido aqui dentro desta caverna? Quando você olha aqui para o livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, você vê que aqui Deus dá uma ordem ao rei Saul, só que o rei Saul não cumpre devidamente a ordem de Deus. Então, por conta dessa desobediência, Deus tira o reinado das mãos do rei Saul. Então, o rei Saul deixa de ser o rei de Israel. Agora, quando você olha para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, você nota que ali o profeta Samuel está ungindo Davi com óleo. E assim, através dessa unção, Davi agora se torna o novo rei de Israel. Então, por conta disso, ele se encontra aqui dentro desta caverna de Adulão, por conta que o rei Saul não concorda que Davi se torna ali o novo rei. Ele não aceita isso. E ali também, dentro desta caverna, tem cerca de 400 homens junto com o rei Davi. Amigos, Adulão era um lugar onde existia várias outras cavernas, que ficava a cerca de 20 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade cananeia, ali próximos da região de Judá. Vamos aqui para o texto bíblico, Salmos 142, versículo 1. Diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a voz, suplico ao Senhor. O rei aqui está dizendo que ao Senhor ele ergue a sua voz e com a súplica dele, ele suplicou ao Senhor. O que é uma súplica? Súplica é uma oração fervorosa, incessante e constante. E o versículo 2, ele diz assim: Berramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Ele diz aqui que diante de Deus ele derramou a sua queixa. Amigo, me permita lhes dirigir uma pergunta. Você tem derramado as suas queixas diante de Deus? O que é derramar as queixas diante de Deus? É confessar a Deus, é falar com Deus. Ou seja, existe pessoas que diz que é amigo de Deus, só que não passa um tempo de qualidade com Deus. Ei, note algo. Para você ser amigo de alguém, você tem que se dialogar com ele, não é verdade? E também tem que ter ali relacionamento com essa pessoa, porque não tem como você ser amigo de alguém sendo que você não passa tempo com ele, não se preocupa com ele, não se dialoga com ele. Com Deus também é a mesma coisa. Não tem como ser amigo de Deus se não tirar um tempo para passar com Deus. Ou seja, Amós 3,3 diz o seguinte: andarão dois juntos se não tiver acordo um com o outro. Esta é uma grande verdade. Não tem como ser amigo de Deus se não andar em acordo com Deus. E como que pode alguém andar em acordo com Deus sendo que não conhece a Deus, sendo que não conhece o outro? Não tem como. Então, a Bíblia, ela nos aproxima de Deus e faz com que nós conhecemos a Deus. Então, quer ter um diálogo com Deus? Venha para a palavra de Deus e leia a palavra de Deus. E também através da oração. Amém? Que Deus seja louvado e te abençoe aí. E o versículo 3 diz o seguinte: Quando dentro de mim me esmoreço o espírito, conhece a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Ele disse aqui o seguinte: quando dentro dele esmorece o espírito, que Deus conhece a vereda dele. Essa ideia aqui de vereda pode ser caminho. Agora,
a ideia aqui de que Deus conhece o espírito dele quando ele se esmurece, essa ideia de espírito aqui é o ser humano mesmo. Por exemplo, quando você vai visitar alguém e quando você chega lá, você nota que aquela pessoa está desanimada, está triste, de cabisbaixo. Aí quando você sai dali, você encontra com um amigo seu, você fala o seguinte: eu fui visitar fulano e percebi que fulano estava triste, estava com o espírito abatido, ou seja, a fisionomia, ele está falando ali do físico da pessoa, da aparência. Então, essa ideia aqui de espírito é isso. E aqui também está dizendo o seguinte: no caminho em que ando, me ocultam armadilha. Ou seja, o inimigo ocultava armadilha para assim tentar capturá-lo, o rei Davi, e matar o rei. E o inimigo do rei aqui dentro desse contexto é quem? O rei Saul, que não concorda em perder o seu reinado para o rei Davi. Agora, note algo: o rei Davi era um ser que estava ali pela proteção de Deus. Quando você olha para Salmos 34, versículo 7, diz assim: eis que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os guarda e aquele que os teme e os guarda. Então, amigo, o anjo de Deus, os anjos, melhor dizendo, tanto serafins como querubins, estavam ali em torno de Davi. Ou seja, aos olhos humanos não tinham como ver os anjos, porque quem aparecia era o rei Davi, quem aparecia em cena, mas os anjos estavam por trás. O mesmo aconteceu com o rei Saul. O diabo estava por trás do rei Saul, ali impressionando o rei Saul para que destruísse Davi. O diabo não aparecia, mas quem aparecia em cena? O rei Saul. Isso dá uma ideia de o seguinte: quando você olha para Efésios capítulo 6, versículo 12, lá diz o seguinte: eis que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades do maligno nos lugares celestes. Ou seja, o rei Saul aparecia ali, mas tinha um ser maligno por trás dele. Isso quer dizer o que para mim e para você? Que quando eu e você não servimos a Deus, nós estamos sujeitos a ser um instrumento usado pelo diabo, assim como Saul foi um instrumento usado pelo diabo para perseguir o rei Davi. Entendeu? Então, nós temos que nos colocar à disposição das mãos de Deus para que Deus bane do nosso coração e do nosso ser toda aparência do mal. E ainda que no versículo 4, ele diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interessa. É que ele está falando aqui na questão, humanamente falando, não tinha como ali as pessoas fazer algo para com o rei Davi, porque essa questão aqui era uma questão espiritual, envolvendo ali o grande conflito entre o bem e o mal, o conflito cósmico. Então só Deus aqui poderia intervir. O versículo 5 diz o seguinte: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu aguilhão na terra dos viventes. E aqui ele continua clamando a Deus e diz que Deus é o refúgio dele. Olha que lindo, Deus é o meu refúgio, amigo. E diz aqui que Deus é o guilhão dele. O que é guilhão? Guilhão é uma ideia de proteção e de benefício, ou seja, Deus era o benefício e a proteção do rei. E o versículo 6 diz assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. O salmista aqui diz que para que Deus atendesse o clamor dele, pois eles se encontravam muito fracos. Amigo, provavelmente ele se encontrava aqui debilitado por conta da situação ali no qual ele estava vivendo ali dentro daquela caverna. Ali existia a pressão psicológica, também o desgastamento físico, às vezes não tinha uma alimentação adequada, as camas às vezes para ali dormir não era também adequada, ou seja, ali dentro do contexto daquela situação ali da caverna era um lugar muito difícil de se viver, e também era muito difícil ali de alguém ir lá até ele, porque
os inimigos estavam ali rodeando em torno ali da caverna de Adulão e de outros lugares também. Então não tinha como, às vezes, alguém levar ali algo melhor para que o rei se alimentasse e as outras pessoas também se alimentassem. Então eles tinham que se conter ali com o que eles tinham no momento. Mas Deus estava suprindo ali, de alguma maneira, as necessidades do rei. E ele diz o seguinte: livra-me dos meus inimigos, porque são mais fortes do que eu. Amigo, o exército de Saul era um exército gigantesco. Eram homens fortes, homens robustos, homens que eram acostumados a vencer grandes batalhas, homens de guerras. Então era um inimigo poderoso e forte. Mas olha aqui algo muito interessante aqui no versículo 7. O salmista continua: tira minha alma do cárcere. Quando ele diz aqui tira minha alma do cárcere, não era porque o rei estava preso numa cadeia ali, algemado ou acorrentado, ou dentro de um prédio entre quatro paredes, não. Esta prisão aqui no qual ele clama a Deus para que tire e livre ele do cárcere é uma prisão circunstancial, ou seja, de circunstâncias ali, daquele momento ali dentro daquela caverna. É por isso que ele clama a Deus aqui. E ele diz o seguinte: para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ou seja, ele está querendo ser livre aqui para adorar a Deus, para dar graça. Não era que ele não dava e nem adorava a Deus ali dentro da caverna, só que ali não era um lugar bem adequado para fazer esse tipo de coisa, e não era um lugar que ele poderia servir Deus assim à vontade, estar tranquilo, porque ele estava sob uma pressão psicológica e perseguido também pelo seu inimigo. E ele disse que quando Deus fizesse isso, os justos iam se rodear em torno dele, ia também glorificar Deus ali junto com o rei. Amigos, quando você olha para o Salmo 143, aqui o rei continua suplicando a Deus, e no Salmo 144, você vê aqui agora ele oferecendo ações de graça para Deus. Por conta de quê? Por conta que você vê que ele recebe o livramento de Deus. Amigos, talvez eu esteja falando para alguém que nesse momento esteja também passando por algum tipo de perseguição, às vezes uma perseguição pela família, uma perseguição no emprego, ou algum vício, ou passando por algum tipo ali de coisa complicada e difícil. Mas você nesse momento tem a oportunidade de se entregar sua vida e suas dificuldades na mão de Deus. Lembre-se de uma coisa: talvez eu esteja falando para alguém que também está enfiado no vício, nas drogas, em algum tipo de coisa para tentar aliviar algum tipo de dor. E assim você quer, na verdade, se livrar dos seus problemas, enfiado em vícios, ou preenchendo a sua vida de coisas vazias. Mas na verdade, quando você tenta preencher a sua vida dessas coisas, que não é coisas espirituais, você na verdade não se sente preenchido, porque quando você para analisar a questão da sua vida, a situação da sua vida, você nota que tudo foi em vão. Então não adianta você tentar buscar saída em coisas materiais, em coisas que não é espiritual. Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lançando toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vocês. Então, amigo, você que está aí passando por esse tipo de situação, levante dessa cadeira, deste banco, desse sofá, e fique em pé. E você também que está em pé, ande para frente e se coloque neste momento à disposição de Cristo, se ajoelha e ore a Deus e peça a Cristo para vir te socorrer, que assim como ele socorreu o rei Davi, ele vai te socorrer também. Amém? Se você almeja isso para a sua vida, me permita lhes dirigir uma oração neste momento. Querido Deus, exaltado e glorificado é o teu grande nome. Pai, eu entrego cada amigo ouvinte, cada amiga nas tuas mãos. Eu te rogo que o Senhor livre a cada um do inimigo e que o Senhor os revista, os teus filhos, com o teu Santo Espírito, aonde quer que se encontre neste momento, perdoando os seus pecados e que seja feito segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas atribulações.